Boa noite, vamos para mais um vídeo do canal O Marcionita. O nome do nosso vídeo é As Leis de Jeová. Bom, quem que é Jeová? Realmente Jeová é o Deus do Velho Testamento. Os gnósticos chamam ele de Yadabolt ou Demiurgo. Ele é o Deus que criou a matéria consiste em 7 céus que os olhos podem ver, né? Isso inclui todos os planetas, o Sol e a Lua. Então a matéria foi criada realmente por este Deus do Velho Testamento, que é um arconte. Bom, esse Deus do Velho Testamento, ele criando o homem e a mulher e a terra, ele deu 10 leis no Monte Sinai e depois acrescentou mais de 600 leis para que o povo do judeu fossem doutrinados e tivessem disciplina, uma boa conduta conforme a premissa desse Deus. E cabe nos lembrar que essas leis vigoravam somente para o povo de Israel. As demais nações que não tinham ele como seu Deus, né, eles deixavam ao léus, né? Ou seja, o povo se virava como podia sem ter essas leis de Jeová, né? Então as leis é justamente para o povo escolhido, o povo de Israel. Daí a gente começa a notar que realmente Jeová não é um Deus universal, mas sim um Deus tribal, né? Ele escolhe uma tribo diante de dezenas ou centenas, não sei, e escolhe aquela tribo realmente para dar suas leis, né? De uma regra de conduta e disciplina. Tem um versículo em Salmo 19:7 que diz: a lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma, o testemunho do Senhor é certo, tornando prudente os simples. Isaías 8:16: amarra o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos. Isaías 8:20: para a lei e para o testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, porque não há luz neles. Eu quero te dizer o seguinte, que a lei de Jeová, ela só serve para a matéria, ou seja, para apontar erros da matéria e para esses erros ter pena. Então ela serve justamente para coordenar os ciclos das reencarnações de Jeová. Se você está em Jeová, está nas leis de Jeová, na hora da sua morte, você vai ser justamente julgado pelas leis de Jeová. Cristo falou: eu não vim para julgar o mundo, mas há um que vos julga, que é Moisés, ou seja, as leis de Moisés julga este mundo. Bom, dito isso, vocês podem ver lá naquela palavra lá do rico e de Lázaro, que tanto Lázaro como o rico estavam no mesmo lugar. Porém, o rico, mais pecador, ele tinha punições lá no inferno, e Lázaro ali daquele lado lá, como um homem bom. Mas os dois estavam no mesmo lugar, esperando o momento exato para retornar a este mundo. O rico, talvez, ele recebeu um corretivo lá no inferno, e depois ele era transmigrado, reencarnado, talvez num corpo imperfeito, num corpo deficiente, ou até transmigrado para a alma de um animal. E aquele Lázaro reencarnado num corpo perfeito, numa situação boa, num lugar bom, com riquezas aqui, numa família abastarda e assim por diante. Mas tudo dentro da matéria, a lei do retorno, né? Da ida e do retorno. Esse é o ciclo aqui de Jeová. Para sair desse ciclo, só existe uma maneira. Você tem que sair das leis de Jeová. Você tem que entrar para a lei de quem? Espiritual de Cristo. E o que essa lei é? Ela é superior. É a lei que vai nos conduzir à libertação do nosso espírito, e assim nós fazendo, ou seja, libertando o nosso espírito, nós certamente vamos ser conduzidos para fora desse mundo prisão. Às vezes é nos perguntado, temos que seguir a lei ou não? Temos que seguir hoje, no século XXI, as leis de Jeová ou não? Há momentos que uma breve leitura da Bíblia diz que não, né? Que realmente Paulo diz que o fim da lei é Cristo, que ele é ministério de morte, que a lei é maldição e que ninguém será justificado por obra nenhuma da lei. Mas existem
alguns textos, né, que tentam aprovar a lei. E veja bem, o que eu quero dizer é o seguinte: no meu entendimento, o fim da lei realmente é Cristo. Cristo, ele veio para abolir a lei, porque a lei, na realidade, ela servia para apontar o nosso pecado. Apontando nossos pecados, a gente nunca é uma pessoa livre e liberta. Sempre vai ter acusação. Tendo acusação, a gente é digno de uma punição. Então ninguém é justo, né? Paulo diz: não há um justo sequer, tá? Dito isso, existe um versículo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 19, versículo 9 ao 10, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais o ministério da justiça abunda em glória, para que também o que foi gloriado não é glorificado, este respeito por conta da excelente glória. Paulo, ele diz em um determinado versículo que a lei é santa e boa, e santo mandamento, justo e bom. Bom, vamos entender uma coisa. Jeová, ele aqui na terra, ele achava que ele era o único Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Na vinda de Crestos realmente revelou para ele que existia um Deus superior, um Deus incognoscível da antimatéria, superior a ele. Mas ele não sabia desse Deus. Quando Crestos veio aqui e relatou isso a ele e falou sobre a destruição dos arcontes, destruição da matéria, ele realmente se arrependeu. Mas voltando, enquanto Paulo dizia a lei é boa, santa, justo, um mandamento e bom, ele quer se referir a essa lei como menos mal, ou seja, ela é boa enquanto não existia uma lei superior que a lei espiritual de Crestos. Então, nós podemos dizer que ela é menos ruim. O sentido de boa, santa e justa é porque ela é menos ruim, ela é menos mal. Vou ler. Porque o ministério da condenação foi glorioso. Não há dúvida, o ministério da condenação de Jeová, que ele pagava o pecado matando o pecador, ele foi glorioso. Paulo diz isso. Mas muito mais o ministério da justiça, trazido por Crestos, abunda em glória. Porque também o que foi glorificado não é glorificado a este respeito, por conta da excelente glória. Então, existe uma glória nas leis de Jeová. Ou ele não veio aqui à terra, predominavam as leis de Jeová. E para os judeus ela é boa, santa, mas quando Crestos veio até a terra, ele trouxe uma lei espiritual. Existe um versículo, né, um carro-chefe aí dos legalistas, né, que querem ressuscitar a lei no Novo Testamento ou para a igreja. Né? Esse versículo é esse: não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas, mas vim a prorrogar, não vim a prorrogar, mas sim cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Até aí tudo bem, eles param aí, né, na sua meditação, sem problema nenhum. Eles param até aí. E com esse versículo aí é que nem um livro é que nem o dízimo lá de Malaquias, né? Capítulo 3, né? Olha, isso aí é o carro-chefe. Eu não cuideis que eu vim destruir a lei e os profetas, mas eu não vim a prorrogar, mas cumprir. Mas o que ninguém lê é o versículo após que diz assim: porque, ó, Crestos dizendo, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo algum entrará no reino dos céus. Interessante isso. Isso é bom para a nossa meditação. Então a nossa justiça, o que era a justiça dos escribas e fariseus, dos judeus? O que era a justiça deles? A justiça deles era a lei de Jeová. O que ele deu, as mais de 600 leis, era a justiça do Deus do Velho Testamento. Mas Crestos aqui está repreendendo: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, a lei de Jeová, de modo algum, ele é taxativo, de modo algum entrareis nos reino dos céus. Então, se nós ficarmos somente nas leis e não exceder essas leis, nós de modo algum iremos para o reino dos céus. É bem taxativo isso. E eu vou ler mais. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino dos céus e todo homem emprega força para entrar nele. Crestos aí está dizendo, e ele é bem taxativo também, as leis e os profetas duraram até João. Então toda a profecia, toda a lei do Velho Testamento vieram até João Batista. Ou seja, João Batista era o último profeta de Israel. Aquele profeta prometido em Malaquias 4.
Então, as leis e os profetas duraram até João Batista. Desde então, é o que? É anunciado o reino dos céus, ou qual homem emprega força para entrar nele. Vamos associar isso? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus dos judeus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, se a vossa justiça não exceder as leis de Jeová, de modo algum entrarás no reino dos céus. E ele diz mais, acabei de ler, as leis e os profetas duraram até João, acabou. Para quem acredita realmente e cresce, acabou. As leis acabaram, vigoraram até João Batista. Desde então, de João Batista, é-vos anunciado o reino dos céus, que todo homem emprega força para entrar nele. Precisa de força de vontade para quebrar o sistema de Jeová. Por que precisa empregar força? Está escrito aqui. Crécio disse, é mais fácil passar o céu e a terra do que um tio da lei cair. Então, no coração de um judeu, posso acabar o mundo, acabar os céus, a terra, do que um tio cair da lei no coração dos judeus. Segundo o que está em Gálatas, né, nós temos dois evangelhos. O evangelho da circuncisão, pregado por Pedro e os demais discípulos, e o evangelho da incircuncisão. Esse evangelho da incircuncisão que Paulo pregava, um evangelho não envolto ao judaísmo. Então, não trazia a lei como imposição para herdar o reino dos céus. E os apóstolos da circuncisão, os apóstolos da lei, trouxeram muito do judaísmo para o cristianismo, por não compreenderem a manifestação de Jesus e seu propósito de vir à terra destruir a lei, porque a lei realmente ela é maldição, conforme Paulo. É ministério de morte, só serve para a gente apontar nossos erros e nos condenar. E não foi por acaso que o apóstolo Paulo repreendeu cara a cara o líder, Pedro, o representante do evangelho da circuncisão, pois ele estava obrigando os gentios a se tornar judaizantes, os gentios se tornarem judeus, ou seja, se tornarem de novo de volta às leis de Jeová. As cartas de Paulo têm o intuito de defender os integrantes da sua igreja contra as investidas dos falsos profetas, Ou seja, queriam acabar com a liberdade das igrejas de Paulo, porque as igrejas de Paulo não seguiam a lei. E seguiam o evangelho da incircuncisão, que era o evangelho não envolto em judaísmo. Um evangelho cristão sem o judaísmo. Porém, depois da morte de Paulo, essa mescla de judaísmo com o cristianismo, que a gente conhece agora a igreja judaica cristã, ela ganhou terreno. Isso daí foi profetizado antes da sua partida. Ele falou assim, Paulo, ainda um que o detém, ou seja, que detém esse avanço dessa igreja com as leis de Jeová, até que seja tirado. Quando Paulo foi tirado, realmente essa igreja avançou. E o que nós vemos hoje? Cristão, evangélico ou católico, querendo ser judeu a qualquer custo. Nas chamadas igrejas, há símbolos de Israel, estrela de Davi, candelabros, roupas sacerdotais, Páscoas, entre outras cerimônias judaicas. O apóstolo Paulo alertou que um pouco de fermento, obras da lei, leveda toda a massa. Porém, Deus, nesses últimos dias, está levantando um povo poderoso em graça, que vem mesmo com esse espírito da verdade que veio com o apóstolo Paulo, anunciando a verdade do Deus incognoscível, não o Deus de Israel, para que a igreja deixe de vez todo o farisaísmo disfarçado de graça. Isso traz perseguições, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Porém, nada nos detém. Bom, em Hebreus está escrito que a lei ela foi prorrogada pela sua inutilidade. Vamos comentar um pouquinho dessa inutilidade. Sem entrar em detalhes, eu só quero relembrar vocês, Toda a lei existe uma pena, ou na maioria delas existe uma pena. E uma pena que vai da morte ao apedrejamento até a morte queimado na fogueira. Então, existe uma lei e existe uma pena. Porém, para você se punir alguém, você teria que ter testemunhas. Ou seja, a lei de Jeová só pega o pecado testemunhado. Se você fosse um cara esperto na época da lei, como é hoje, a maioria do povo brasileiro, você fazia as coisas escondidas. Você fazendo as coisas escondidas, sem ter testemunha, você não era pecador. Ou era? Não. E o próprio Jeová também não poderia te condenar, porque é uma cláusula
que ele diz: se tiver 2 ou 3 testemunhas, vamos apedrejar e vamos matar essa pessoa. Não tendo as tais testemunhas, justamente não poderia matar e cumprir a pena. Então, esse pecado, ou seja, essa lei, ela ataca os efeitos e não as causas. Vou te dar um exemplo de não atacar o efeito, mas sim não atacar as causas, mas sim o efeito. Por exemplo, no Brasil, estão a cada momento construindo mais presídios. Para quê? Para colocar os infratores. Então nós estamos atacando o quê? Os efeitos. O efeito do pecado é justamente criar mais pecadores. Mas qual é a causa do pecado? No caso aqui do Brasil, é falta de educação, falta de emprego e uma série de coisas. Então nós não atacamos as causas, mas sim os efeitos. É justamente o que a lei de Jeová faz. Ela ataca os efeitos e não a causa. Jeová, no Velho Testamento, ele só atacou os efeitos. E nunca deu certo, porque ele matou todo mundo no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, os primogênitos de Israel, lá quando estava no Egito, e assim por diante. Então, atacar os efeitos nunca deu certo. Bom, Crestos, ele desce do céu, dando uma lei, para nós uma lei espiritual, que essa lei pode nos tirar da matéria. Do amor incondicional. Aquela lei que tem como premissa perdoar 70 vezes 7, não pagar o mal com o mal e amar seus inimigos. Amar os outros como eu vos amei. Essa é a premissa das leis espirituais de Cristo. Hoje, ninguém segue essa lei. Todo mundo está impregnado no coração com a lei da desforra, pagar o mal com o mal. Em qualquer lugar desse planeta Terra, em qualquer nação, as leis são fixadas com a premissa de pagar o mal com o mal. Você fez, tem que pagar. Isso. Mas o perdão, né? Aquele perdoar 70 vezes 7, amar seus inimigos, isso daí não é da Terra. Isso daí nunca foi imposto aqui na Terra. E as pessoas que assim conseguem realmente ter esse amor incondicional, parece até que estão fora desse mundo, são otários, são bobos, são isso, são moles, né? Mas eu quero te dizer o seguinte, que é esse amor, quem tem esse amor, é que realmente morreu para o mundo, morreu para as leis de Jeová, a lei da desforra. Agora, quem habita dentro de nós é Cristo, e Cristo nos traz uma lei de perdão e de amor. É isso que a gente tem que ter. Você quer sair desse mundo? Amém. Só tem uma maneira, é o amor incondicional. Quer ficar nesse mundo? Segue com as leis de Jeová, tá? O que a lei espiritual faz? A lei espiritual é capaz de entrar dentro do nosso corpo. Ela é como uma espada que entra dentro do nosso corpo, entra no nosso coração e separa a nossa alma do nosso espírito. Separando a alma do nosso espírito está liberto e esse pode realmente alcançar a salvação tão prometida por Cristo. Cristo ele veio trazer aqui uma mensagem de libertação, ou seja, ele veio prometer uma vida eterna nos céus. Coisa inédita. Isso daí vocês podem folhear o Velho Testamento. Nunca Jeová prometeu vida eterna nos céus em nenhum momento no Velho Testamento. Ele não poderia prometer porque a sua área de atuação é somente na matéria, ou seja, a praia de Jeová é somente a matéria. No máximo que ele podia fazer é estender a vida de alguém aqui na matéria, somente isso. Mas ele não poderia, de modo algum, como Cristo prometeu, uma vida eterna lá no céu. Então, continuando, a gente vai fazer algumas comparações da lei de Jeová com as leis espirituais de Cristo, né? Eu vou fazer 14 comparações. A primeira delas é: o ministério do Velho Testamento é chamado de ministério de condenação. 2 Coríntios 3:9. Da morte, 2 Coríntios 3:8. Ele foi transitório, 2 Coríntios 3:11. Como o brilho que reflete no rosto de Moisés, 2 Coríntios 3:13. Porém, foi abolido por Cristo, isso é interessante, 2 Coríntios 3:14. Por causa da lei de Jeová, foram associadas tábuas de pedra, pela dureza, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. O véu da cegueira significa ignorância. A lei espiritual continua nula para os presos sobre a lei de Jeová e é alimentado pelo Deus desse século. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Quanto mais ignorantes estiverem da lei espiritual, menos terão chances de se libertarem do jugo da lei da escravidão, que é a lei de Jeová. As leis espirituais eram fundamentadas no amor. Contrasta com os princípios de Jeová, baseado na ira, vingança e violência do Velho Testamento.
O Novo Testamento fala de um mandamento novo, porque o amor era desconhecido no Velho Testamento. O amor de Jeová era para com seus privilegiados, durante o tempo que lhe eram obedientes. Cristo disse: amai uns aos outros, este é, portanto, o novo mandamento. Terceiro, Cristo fala sobre um vinho novo colocado em odres velhos. O odre velho não aguentaria e estouraria. Lucas 5:39. 4. Ninguém será justificado por nenhuma obra da lei. Romanos 3:20. O homem será justificado pela fé em Cristo sem as obras da lei. Romanos 3:12, 3:20, Gálatas 2:16 e Gálatas 3:11. Quinto, a novidade do Espírito contrasta com a lei de Jeová, a velhice da letra. Sexto, a lei espiritual é de Cristo e a lei de Jeová foi trazida por Moisés, é chamada de lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. As leis de Jeová é chamado fermento velho, enquanto que a lei de Cristo é chamada nova massa. Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. Paulo afirmou que a perfeição do ministério de Cristo aniquilaria aquilo que era em partes, e em partes seriam as leis de Jeová. 9. Quem está debaixo da lei está sob o jugo de maldição. Gálatas 3:10. Cristo nos resgata da maldição da lei. 10. Quando alguém não conhece o Pai, coloca-se a serviço de outros senhores por ignorância. Gálatas 4:8. Os rudimentos fracos e pobres, que no verso 9 diz, são os fundamentos ultrapassados da lei de Jeová. Quem se justifica na lei de Jeová está separado de Cristo e fora do plano da graça. Gálatas 5:4. Quem é guiado pela lei espiritual não está debaixo da lei de Jeová. Gálatas 5:18. Paulo considera sua bagagem judaica como esterco. Filipenses 3:8. Quando Paulo fala tudo se faz novo e que as coisas velhas já passaram, fica bem provado que as leis de Jeová já se passaram. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Finalizando o 14, o precedente mandamento foi prerrogado pela sua fraqueza e inutilidade. Hebreus 7:18. As leis de Jeová foram realmente prerrogadas pela sua fraqueza e inutilidade.